são as hipóteses psicogenéticas da escrita? Como identificar este processo de alfabetização dos seus aprendentes? Ao aplicar a sondagem, é importante você identificar essas características em cada hipótese para você realizar o seu parecer. Então, vamos lá. Primeira hipótese, que vem antes de um processo da aquisição da escrita propriamente dita, que se chama pictórica, que a criança faz uso de imagens para representar essa escrita. Depois disso, a criança, ela ultrapassa esse momento, ela avança um pouquinho nessa escrita e ela inicia a escrita de uma maneira um pouco mais formalizada, que ela faz uso de letras, de números e formas. Ela mistura essas informações porque ela está absorvendo todo este repertório no seu ambiente alfabetizador. Então, ela se encontra pré-silábica. E ao estar pré-silábica, se subdivide em dois momentos, que é a pré-silábica 1, esta que eu citei, e a pré-silábica 2, quando a criança já faz uso de letras, mas ela utiliza essas letras mediante o seu repertório de identidade de escrita, ou seja, ela usa mais as letras do seu nome. E ao fazer uso, por ser uma palavra muito importante a ela faz uso dessas letras de maneira misturada, repetida, para representar as palavras que ela irá registrar, mediante a representação mental desse objeto ou do ser. Por exemplo, se eu dito a ela formiga, a formiga ela é pequenina, não é? Então ela vai realizar poucos caracteres, poucos registros para representar essa escrita da formiga. E se eu ditar a ela urso, o urso para ela é grande, então o urso, na representação mental dela, na hipótese de escrita dela, ela necessita de utilizar mais letras para representar esta palavra. Então, este momento representa o pré-silábico 2. Aí ela avança mais um pouquinho mediante os estímulos, as intervenções de cada hipótese, e ela passa a estar silábica. E essa hipótese também se subdivide em dois momentos, que é a silábica sem valor sonoro e a silábica com valor sonoro. E como que sabemos se a criança está silábica ou não? Mediante a forma que ela lê cada palavra. Então, sempre quando ditarmos a palavra na sondagem da escrita, precisamos solicitar que a criança leia, apontando com o dedinho durante essa leitura. Na pré-silábica e na pictórica, como que ela vai realizar a leitura? Ela vai realizar a palavra formiga, por exemplo, né? De uma leitura contínua, não haverá pausas. Se eu ditar esta mesma palavra para uma criança que está na hipótese silábica, sem valor ou com valor sonoro, ela vai ler formiga. Na hipótese sem valor sonoro, ela irá realizar, utilizando assim várias letras, né, para representar esta palavra, só que ela vai utilizar aproximadamente de 2 a 3 registros para cada pausa e não haverá valor sonoro, ela irá utilizar qualquer letra que faça parte do seu repertório, mas haverá pausas de leitura, ela já tem essa compreensão de consciência fonológica que há necessidade dessas pausas ao formar uma palavra, esses pedacinhos que são as sílabas. No caso, quando ela avança mais um pouquinho, mesmo ainda estando silábica, com valor sonoro, o que acontece? Ela já absorve um valor sonoro, ela já compreende, ela já identifica alguns sons que normalmente inicia-se com as vogais e aos poucos ela vai conhecendo também o valor sonoro das consoantes. E quando realizamos o ditado de alguma dessas palavras, vamos usar o mesmo exemplo para poder ficar claro. Formiga, ela pode colocar o e a. Formiga, existe um valor sonoro.
Inicialmente, ela fez uso apenas de vogais, mas ela está deixando claro que ela está na hipótese silábica com valor sonoro. Depois desse momento, ela avança mais um pouquinho e aí ela passa por um processo que chamamos de um conflito. Por quê? Porque se chama silábico alfabético, ou seja, horas ela apresenta representação da escrita de hipótese silábica e horas ela apresenta que está neste processo de transição para a hipótese alfabética, que necessita, claro, de intervenção ortográfica, né? Então, ela encontra-se neste conflito. Ela já conhece esse valor sonoro, já faz uso de algumas letras, tanto consoantes quanto vogais, mas ela ainda não utiliza de uma maneira que possa ser considerado um alfabético. Então, ela está nesse processo aí, né, de conflito. A partir do momento que ela avança mais um pouquinho, ela se encontra alfabética. E aí, nesta hipótese, ela vai passar também por duas etapas. A que necessita de intervenção ortográfica e aquela que está ortográfica e que irá passar para um processo de produção textual, tá? Quando a criança irá realizar as suas produções textuais com mais qualidade, com mais conteúdo, com mais coerência, ok? Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos e não deixe de também seguir aqui o meu perfil. Um beijo!